Obrigada. Bom, eu estava escutando o Altamiro e já estou aqui também com a minha janela ao lado, com luz, e escutando um pouquinho do Altamiro, eu imaginei o seguinte, né? Teve um pai e uma filha que estavam numa praia e estava aquela brisa gostosa naquela praia, e a filha disse para o pai o seguinte: pai, vai chover, né? E o pai virou e falou assim: por que, filha, você está sentindo isso no vento, né? Ela falou assim: não, não, o aplicativo está me falando. Então, só lembrando que a gente também não pode perder a sensibilidade do mundo, né? Das coisas acontecendo ao nosso redor, os aspectos sensoriais, isso é muito importante. Bom, eu agradeço imensamente a todos pelo convite, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, fazer parte desse grande grupo, com respeito, ética, enfim, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, meu objetivo é tentar traduzir uma linha do tempo do que eu tenho visto desde o início da quarentena, ou mesmo antes do início da quarentena, o trabalho com atletas de alta performance, como que esse trabalho é feito, e depois essa entrada da quarentena e as tendências pós-quarentena. Então, esse é o meu desafio da gente comentar aqui, né? Bom, podemos ir para o próximo slide, por favor. Bom, a coração ela é quebrada e o desafio é a quarentena, já falei, falar um pouquinho da alta performance. Bom, o dia a dia do atleta, ele é um cenário muito potente, muito forte. As coisas acontecem de uma forma muito rápida. As tomadas de decisão, elas devem ser extremamente rápidas e no alvo, porque ele precisa, de fato, alcançar o seu melhor rendimento, a sua melhor performance, né? Então, o dia a dia dele mostra exatamente um ritmo muito grande, uma intensidade muito grande, ou seja, ele tem horas ali o tempo todo, ele aproveita, né, o sistema ou mesmo todo o entorno, toda a ambiência que ele tem ali, por exemplo, no local de treinamento, a dedicação que ele tem ali no dia a dia, o compromisso que ele tem. Então, a preparação dele, de fato, é muito intensa. Então, só que essa preparação, né, e muitos devem entender, não dá para subir de elevador, né? Imaginem essa escada, né? Então, todo o entorno dessa escada, para você chegar ali no topo, ele precisa de muitas pessoas, de muitos departamentos, de muita tecnologia, para que o atleta, de fato, ele possa ali chegar aonde ele quer, muito bem preparado. Então, as pessoas que acabam pegando ali o elevador, não vou fazer assim, não quero fazer daquele jeito, vou deixar passar isso daqui, mas é só a refeição noturna, deixa para lá, né? Vai subindo ali de elevador, pode ser que no decorrer ali da trajetória, da caminhada dele, da preparação dele, de fato, ele tenha alguns problemas, né? Todas essas subidas, elas podem equivaler ali a uma série de profissionais trabalhando em prol do atleta. E esse entorno, né, vamos dizer assim, que seria toda a preparação física, né, do atleta, ele vai tentar chegar ali na Olimpíada, ou mesmo na Paralimpíada, ou mesmo na Copa do Mundo, enfim, ele quer chegar e ele quer alcançar ali a sua medalha, né, a sua satisfação pessoal, enfim. Bom, essa preparação toda, né, de novo, como eu falei, cada escada dessa vai requerer ali um profissional ou uma ação junto ao atleta. No caso da nutrição, no caso do departamento de nutrição, né, todo este processo tem que ter ali uma base alimentar, né? Deve existir ali uma compreensão e também ser dado um valor no processo alimentar
para a saúde e para a performance do atleta. Ou seja, isso tem que estar direcionado ao conhecimento do atleta, né? E isso deve fazer, na base dele, um estado nutricional ótimo. Então, toda essa tomada de decisão, essa gestão alimentar para dar a base de apoio para todo o trabalho do atleta, tem que deixar ele num estado nutricional ótimo, né? Conforme ele vai fazendo o trabalho dele, que é árduo, né? Muito acontece ao longo dessa caminhada, né? Então, o atleta está ali com grande desenvolvimento, ele tem aquelas várias etapas, é extremamente detalhado o trabalho dele, refinado, né? E no caso da nutrição, em cada situação ali, a gente vai tentando trabalhar o momento que o atleta precisa, né? Quando acontece algum descompasso, e a gente vai trabalhando na nutrição. Por exemplo, uma modulação da oxidação, né? Então, o atleta ele está oxidando, então a gente tenta antioxidar com o processo de nutrição, né? Se ele tem ali uma fadiga mental, então durante os treinamentos, por exemplo, que ele está num estresse mental, quer dizer, existe alguns alimentos ali que você pode oferecer para o atleta e você desvia o pensamento do atleta daquela atividade, né, mecânica, assuada, para um conforto mental. Então isso vai dando ao longo do treinamento uma calma para o atleta, um desvio de pensamento. Né, e os artigos eles sugerem que o atleta então terminaria um treino, por exemplo, com menos estresse mental, né, fadiga mental. Correções metabólicas nutricionais, então, ao longo da temporada, se você vai ter um zinco abaixo do normal, se você precisa aumentar um mineral traço, aumentar uma vitamina, se você precisa corrigir um perfil aminoacídico do atleta, então, durante toda essa preparação, vai sendo corrigido ali, né? Fazer um processo de recuperação do atleta, que significa ali pós-treino, um glicogênio muscular, por exemplo, um processo de hidratação. Então, você está fazendo uma correção ali, né? E aí, ao longo do tempo, quer dizer, 2 dias, 3 dias, né? 72 horas, você vai fazendo ali, ajudando e dando apoio ao processo de adaptação do atleta. Então, você tem antes do treino, durante o treino, pós-treino e todos os processos que envolvem o atleta ali na intensidade e na duração do treinamento dele. Como o Altamiro falou, a questão do bioma, hoje nós já fizemos em alguns atletas também, fizemos a coleta do bioma, né? Avaliamos esse bioma que tem toda uma interação corporal, tem todo um ajuste ali para fazer. Então, se o bioma estiver fora do contexto, em determinado momento ali da atividade, a gente recebe essa informação, trabalha numa dieta específica, aí sim uma dieta específica ou um blend específico para que você possa melhorar ali o que veio, né, de alterado no bioma do atleta. Isso pode durar 8 semanas, pode durar 4 meses, enfim, né? Aumento das reservas energéticas, então, em várias ações ali, o atleta ele pode requerer essa ação da nutrição pré-atividade física, ou mesmo terminando um dia, quer dizer, num lanche noturno, eu preciso continuar recuperando a reserva energética do atleta e personalizar a dieta dele ao longo das periodizações de treino dele. Então, você pode personalizar e periodizar também a nutrição neste processo, tá? Também importante, ao longo da temporada, né, controlar a gordura corporal, então fazer a observação, quer dizer, primeiro o próprio atleta fazer a sua observação corporal, né, ele tem essa sensibilidade dele estar mais leve, dele estar com uma maior performance, ele se olha no espelho, então isso já é uma devolutiva extremamente importante. A gente tem os outros dados, as outras medições de composição corporal, então vai acertando ali a
a composição corporal dele. Olha, hoje você vai ficar um pouquinho com um percentual ali um pouquinho maior, para que você dê conta das próximas semanas de treinamento. Não, nós vamos definir um pouquinho mais você, para que você possa, aqui neste momento, fazer uma temporada de jogo melhor, né, de treinamento melhor, e por aí vai, né? Os padrões de macro e micronutrientes que serão dados antes, durante e após cada meta de treinamento, né? A modulação da inflamação, tem momentos, por exemplo, que nós queremos que inflame, né? Então, não adianta entrar, por exemplo, com alimentos direcionados anti-inflamatórios para tentar até equilibrar este padrão inflamatório. Então, de fato, o treinamento ele requer que você inflame para que você possa fazer uma melhor adaptação, mas de uma outra forma, a gente também pode fazer ali os blends quando precisa controlar um pouquinho mais esse processo inflamatório, né? E hoje a imunonutrição, extremamente importante, você tem ali série de vitaminas e uma série de minerais sendo coadjuvantes em cada etapa da ação do sistema imune, em cada local do corpo. Então, é possível trabalhar isso, é possível provisionar situações, como, por exemplo, se você sai ali do Nordeste e vai jogar lá no Sul a -10, você pode provisionar situações para estabelecer um padrão de sistema imune mais fortalecido. A dor muscular, ela acaba vindo, a gente tem alimentos voltados ali para um controle maior da dor muscular, fadiga neuromuscular também, e diferentes temperaturas, que nem eu falei, fazer cardápios, como por exemplo no Nordeste, fazer um cardápio um pouco mais com temperatura fria, lá no Sul fazer um pouco mais o cardápio com temperatura mais quente, deixar o atleta mais confortável. Então, neste sentido, trabalhar a chegada, né, do atleta ali nas metas dele, aonde ele é, o ouro que ele quer levar, requer também muitas etapas detalhadas, por exemplo, só do departamento de nutrição. E além disso, né, esse atleta ele precisa sentir o alimento, ele precisa ter propósito no alimento, na alimentação e na nutrição. Ele precisa ter prazer em se alimentar. Há muito tempo, isso veio, pelo menos na década de 70, 80, isso veio sendo retirado do atleta. Era só aquela alimentação, por pouco que se conhecia, né? E os atletas foram perdendo o prazer de se alimentar, né? E correlacionando esse prazer de se alimentar com vários aspectos sensoriais das preparações e da alimentação, exclusivamente com a composição corporal, o que mataria, de uma certa forma, o trabalho da nutrição frente a todo essa ação da preparação física, para que ele possa chegar ali no seu auge, tá? Só que dentro disso, né, dentro de todas essas ações ao longo da temporada, é fundamental que o atleta esteja se desenvolvendo. Então, ele aumente a sua responsabilidade, ele aumente a sua disciplina, seja no local de trabalho, ou seja, fora do local de trabalho, né? Que ele tenha um controle um pouquinho mais perceptivo dos pontos que eu tô comentando aqui, né? Como, olha, ela personalizou o meu cardápio, olha, ela está fazendo um trabalho exclusivamente para o meu bioma, né? Olha, veio aqui um alimento intra-treino para que eu tenha mais controle da fadiga mental. Então, ele tenha esse controle e essa percepção, né? Trabalhado nele a atitude, né? Então, o atleta ele precisa sair para comprar. Ele precisa aprender o que nós estamos fazendo para que ele possa continuar fazendo em casa, né? Ou no local que ele vá, ou qualquer local que ele vá. É importante que ele tenha a prática disso. Então, eu pego o alimento, eu entendi o que isso funciona e agora eu pratico, eu vou fazer acontecer, né? Eu ponho para dentro do corpo, né? É importante que nesta caminhada se desenvolva a experimentação e experiência.
significa que quando a gente fala em variedade alimentar, a gente pode, por exemplo, ter um atleta que não coma um alimento como beterraba e ele está ali dentro do blend de bioma, né? E aí, na hora que ele sente que existe só um pequeno fio de sabor ali da beterraba, ele fala assim, nossa, mas o que é isso? Parece que é beterraba, mas você não come beterraba, você não consegue lembrar, por exemplo, que existe esse fio de sabor ali, ali no blend, né? Então, trabalhar a experimentação conversando com o atleta gera uma experiência nele, e uma experiência positiva, porque você vai fazendo isso de várias formas, e aí ele começa, de fato, receber as respostas, os resultados positivos ao longo dessa preparação. E ele começa a ter vontade de fazer, de acontecer, de perguntar, olha, o que eu posso fazer aqui? Então, a gente inverte, né, a conversa. Ele começa a vir até o profissional para questionar exatamente qual é o detalhe que vai ter ali naquela situação em relação à nutrição, né? Então, esse é um contexto e um cenário bastante importante para o atleta. A gente meio que deixa ele nesse cenário totalmente envolvido, tá? Bom, só que, né, nesta situação, a gente tem um outro problema, ou um problema nessa situação. Ele fica completamente envolvido no seu ritmo de preparação, né? Então, você colocaria ali 70% da vida dele, se eu pudesse dividir a vida do atleta em duas, né, eu dividiria como preparação e a vida dele no seu estilo de vida normal, dia a dia ali, né, onde ele desacelera, onde ele vai levando a vida ali com a família, né, vai se organizando ali com outras coisas. Então, o ritmo de preparação do atleta pega tanto esse percentual da vida dele que a gente meio que divide 70% para isso e ali uns 30% para o estilo de vida, onde ele sai para fazer as compras com a família, aonde ele vai assistir um filme, pega ali comer uma pipoca com a família, brincar, que nem o Altamiro falou, olha, vou trabalhar um pouquinho a criança em cima dele, né? Quer dizer, vou mexer ali nas tecnologias, enfim, isso vai virando ali uns 30%, que são os gostos dele também, que se envolve ali, né? Então, a gente tem esse cenário dentro da preparação do atleta ali, extremamente forte. Porém, né, o que aconteceu nessa linha do tempo foi que agora tudo muda de direção. Então, foi uma metanoia. Pum, rompeu, mudou de direção. Não, volta lá para mim, por favor. Isso. Rompeu de direção, né? Rompeu e mudou de direção. E nesse sentido, né, tudo o que envolvia o atleta, obviamente isso diminuiu. Diminuiu o volume, tudo que envolvia o atleta, diminuiu a intensidade do que envolvia o atleta, né? E também o seu estilo de vida, né? E o seu estilo de vida, nesse sentido, foi aumentando, foi tendo uma robustez muito maior, foi se empoderando exatamente da noite para o dia. Então, o que a gente percebeu é que isso mudou, né? 70% agora ficou a valorização ali do bem-estar da família, o estilo de vida dele, que pouco ele se envolvia, né? E o volume de trabalho, de intensidade das atividades dele diminuiu extremamente. Então, a gente coloca ali aproximadamente 30% disso, né? Quer dizer, aí fica a pergunta, né? E agora, o que ele construiu? O que ele construiu ou o que ele leva da preparação dele para esse novo estilo de vida? Porque, de qualquer forma, ele é como todos agora. Né? Ele vem como todos. Então, o que fica? Como que ele pode, neste momento, usufruir de todo o conhecimento dele, de todo o aprendizado, para que ele possa
ter um estilo de vida ali diferenciado, né? Quer dizer, a família, a própria TV, ali ficar com eles, comer junto com a família, fazer as compras, né? Todo paramentado, mas fazer as compras e por aí vai. Mas esse estilo de vida, agora, e este cenário, ele gera uma outra situação para nós, né? E essa situação, ela é essa quebra brusca, né, da diminuição de volumes e intensidades. Eu faço um reverso disso, mudo o contexto, né, e esse contexto ele vem trazer algumas situações que particularmente a gente já provisiona isso, mesmo sem ser uma pandemia, mas a gente já provisiona, né? Quer dizer, o que pode existir? Pode existir uma tendência no aumento das reservas lipídicas, pode existir uma tendência da diminuição de reservas de glicogênio, tá? Muscular, porque está dessensibilizado ali. Pode existir uma tendência a uma diminuição da massa muscular. Isso tanto pelo excesso alimentar, que pode ser que ele acaba comendo ali, no estilo novo, né, de vida dele, quer dizer que agora ele viu aquilo, como também pode ser uma diminuição excessiva da alimentação, porque o pensamento é que ele não está treinando. Então, tudo isso fica muito confuso, né? É preciso pegar o caminho de volta, né? Porém, a gente ainda sabe, né, que na qualidade alimentar que ele pode passar quando está em casa, e a gente vê isso, principalmente quando você tem ali um descanso, né, as férias, etc. Quer dizer, a gente também pode provisionar isso. Existe o aumento do perfil lipídico, né? Existe um aumento do perfil de glicemia, aumento das enzimas do fígado, né? Pode ser uma hiperidratação, porque já vem sendo corrigido ali toda a parte de hidratação, então ele pode dar essa continuidade na hidratação. Pode existir algumas deficiências de vitaminas e minerais por falta de verduras, legumes e frutas, que normalmente isso tem nos locais que a gente acaba servindo, né? Então, este é uma outra situação, vindo nessa linha do tempo, de um cenário de quebra de volumes e intensidade de treino, envolvimento ali no clube, e reverso para com a casa agora. Agora eu estou em casa, né? Isso se acrescenta também a um outro fator, que é o isolamento social, né? O isolamento social, ele traz uma situação um pouco delicada também, para que a gente possa controlar, monitorar e ser, né? Como os medos e receios, foi bem colocado aqui, né? Então, eu, por exemplo, fiquei assim, né? Olha, medo de me infectar, ou mesmo de perder um ente querido ali da família, né? A preocupação com as crianças, essa preocupação financeira, ou mesmo a ansiedade num futuro, o que vai acontecer, da nossa própria liberdade, né? O excesso de tarefas, inclusive o home office, saudades de pessoas que você quer abraçar, que você quer conversar, né? Conversar olho no olho, e os problemas de convivência com quem está ao lado, tá? Isso é bastante delicado. Quer dizer, essa relação de inseguranças, isso vai crescendo dentro da gente, não tenha dúvidas que isso cai uma primeira situação, que é a satisfação imediata. Essa satisfação imediata, ela vem por 3 situações, né? Ou você pega o cartão de crédito e vai fazer um monte de compras, né? Ou você vai para as drogas ilícitas, ou você vai se alimentar, né? Mas não dá para ser uma maçã dessa vez. Aqui tem que ser realmente um concentrado de gorduras e também de açúcares. Isso vai gerar uma satisfação imediata. Então, nesta relação, né, nesse momento,
pode, né, ter havido muito impulso alimentar nessa linha do tempo de parada, breaks ali, fomos para casa e agora eu tenho também esta situação. E ainda dentro disso, essa situação ela vem sendo pesquisada. Pode passar para mim, por favor? Ela vem sendo pesquisada, né? Agora há pouco tempo, também em 2020, fizeram já toda uma pesquisa, né, principalmente com os dados de comidas, né, sendo solicitadas ali ativo, né? Então, olha só o que aconteceu aí nesse tempo da quarentena, né? Inclusive, esses tipos de consumos alimentares, ele aconteceu exatamente nas 3 primeiras semanas do início da quarentena, né? Até foi tudo aquela coisa nova que a gente falou. Aumentou 6% o consumo de chocolates, aumentou 5% o consumo de embutidos, 15% o consumo de vinhos, né? Não achei ruim esses 15%, o vinho é interessante, dentro do seu consumo, obviamente, controlado. 4% o aumento do consumo de produtos congelados, vegetais principalmente, 56% do consumo de sorvetes, tá? Sorvete de massa principalmente, 14% de salgadinhos, que aumentou também o pedido desses salgadinhos em padarias, tá? E 55% o consumo de leite condensado. Na verdade, foi muito interessante essa pesquisa, que não foram os produtos que o leite condensado estava ali presente, mas sim o próprio leite condensado, como se abrisse o leite condensado e tomasse o leite condensado. Né? E 61% da compra de bolos, compra de doces de uma forma geral, né? E isso vem, então, sendo muito avaliado por toda a tecnologia, que hoje, como bem o Altamiro colocou, a tecnologia, ela nos acompanha, então ela sabe os nossos gostos também, né? E agora, né, aí a gente vem com essa pergunta nessa linha do tempo, que é acontecendo tudo isso, o profissional, ele está ali, ele tá preocupado, ele está vendo exatamente como é que se desenrola tudo isso, como que está sendo o comportamento dos atletas, os atletas estão se preparando ali para a sua chegada, né, para as Olimpíadas, enfim, que depois desse tempo a gente soube que no ano não vai ter, mas enfim, tudo isso a gente também acompanhou. E aí eu comecei a fazer uns questionamentos que vale a pena a gente considerar, né? Então, quer dizer, o atleta ele voltou ali para sua casa, ele está ali com a família, tudo que a gente já falou. Então, a primeira pergunta é: o atleta ele ouviu ou ele escutou as orientações nutricionais que você fez, né? Ao longo da carreira dele, ao longo do tempo dele, seja 2 meses, 3 meses, 10 anos. Quer dizer, o quanto que esse atleta está empoderado de tomar a decisão, né? Outra pergunta: o marketing da alimentícia determina o estilo de vida do atleta? Você consegue descobrir isso numa conversa que você tem com ele de canto ali. Vai lá para o canto, você conversa ali com ele, que bacana, onde você foi? Eu peguei ali, o pessoal pediu em casa, pedi aquele novo sanduíche que saiu na televisão, que eu vi aqui na internet, eu pedi aquele sanduíche. Quer dizer, então, esse domínio, né, que a indústria alimentícia tem conosco, é preciso entender se o atleta ele tem o controle sobre isso, né? Então, foram perguntas que nasceram no meio da quarentena, né? Uma outra coisa, não importa qual restaurante, mas ele confia nos procedimentos e técnicas de higienização daquele restaurante? Então, isso é uma coisa importante, né? Quando eu saio, eu falo assim para o garçom: garçom, tem nutricionista aqui no seu restaurante? Né? Porque o nutricionista ele está apto a trabalhar as técnicas de higienização. E isso faz com que o próprio restaurante ali tenha que
mexer e movimentar em seus processos. Né? Por isso que algumas vezes muitos restaurantes não querem um nutricionista, porque precisa mudar os processos, né, de higiene. Então, tem que ter um novo conceito ali. Bom, possui pouco tempo para escolhas saudáveis, possui baixo conhecimento dos porquês, é mais dependente do que decisivo. Vale a pena a gente lembrar aqui o seguinte: quem que toma conta da sua comida no prato? É a sua... lembra, né, que a nossa mãe punha a comida no nosso prato, olha, você vai comer isso daqui, pum, pôs a comida ali no prato, acabou. Quer dizer, é a sua mãe ainda que cuida da sua comida, é a sua esposa que coloca, você não determina o que você quer, quer dizer, é a secretária que vai determinar qual vai ser o cardápio da semana, né? Então, essas decisões, elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Então, o que eu quero dizer nesse sentido, tá? A quarentena me ensinou uma coisa: o atleta, ele precisa tomar este rumo de conhecimento, ele precisa do profissional para dar o rumo para ele, para dar o suporte para ele. E ele precisa ir adquirindo isso e caminhando com as próprias pernas. É como se você passasse o bastão, a ponto de você falar assim, não, você está... Olha, o que você está consumindo, lembra? Sabe tudo? Sei. Isso está mantendo o seu perfil corporal. Olha, você está consumindo tudo isso? Sei. Bom, então isso aí está mantendo o seu perfil de analitos sanguíneos. Olha, você está consumindo tudo isso? Como é que você se sente no campo? Pô, tô leve pra caramba. Pô, tô conseguindo aumentar a minha carga de peso. Tô fazendo 350 ali de peso, levantando ali o peso, né? 350 quilos. Então, assim, essas relações de interpretação do atleta com a gestão alimentar dele, mais a atividade que ele faz, vai dando o empoderamento dele para a vida dele. E aí eu parei um pouco, né, nesse slide para a gente trabalhar exatamente essa situação que nós estamos. Nós não sabíamos que íamos ficar nisso. Então, para mim, isso gera a importância dele tomar essa frente, tá? E agora é exatamente isso que nós vamos fazer, né? Nós estamos protagonizando agora nosso estilo de vida dentro da quarentena, né? Então, o atleta ele vai reescrever a sua história, vai, de fato, ser protagonista da sua saúde. Agora é com ele. Então, as orientações nutricionais dadas, aquela absorveu aquilo, aquela história dele entender de promover a saúde, muito importante no dia a dia, não só a performance, mas a saúde, né? Manter todo o estado nutricional em relações ótimas, equilibrar a composição corporal ao longo do tempo, né? Manter ela mais estável ali, 2 quilos para cima, 2 quilos para baixo, está ótimo, mas 15, 10 quilos para cima, para baixo são outras conversas, né? E valorizar o estado nutricional. Então, agora é um pedido do faça você mesmo. É ele quem tem que fazer, né? Então, isso é um grande desafio, isso é o mundo novo da pandemia, e essas são as grandes mudanças, que particularmente, tirando aqui a questão da pandemia, eu acho extremamente positivo, porque você precisa pegar a rédea do seu processo de gestão alimentar e do conhecimento para isso, tá? Então, nós temos aí vamos trabalhar agora dentro da pandemia, né? Nós estamos em linha direta agora com o atleta utilizando a tecnologia, uma tecnologia simples, falando ali com ele no Zap. Então, vamos trabalhar isso com um atleta. E uma das coisas que me deixou bastante impressionada, vamos dizer assim, ou mais impactada, né? Seria as respostas do atleta em 2 semanas do início de uma pandemia, por exemplo, nós estamos passando por ela. Então, podemos passar, né? Uma coisa importante é o seguinte, né? Falar é uma necessidade do atleta, quando ele está numa situação assim. Isso eu também já descobri. Pode ser qualquer outra área que ele nem conversava.
Agora, nesse momento, ele precisa conversar. Então, falar é uma necessidade e agora escutar é uma arte. Podemos passar o áudio, por favor. Que a gente tem todo o cuidado seu aí no CT, nas viagens, né? Então a gente se alimenta bem, mas saiu de casa, então você está numa quarentena, né? Aqui teoricamente umas férias. E daí, no meu caso, eu tenho mais gente em casa, criança, né? Adolescente, então aí um quer comer uma pizza, um quer comer um doce, um quer comer isso, um quer comer aquilo, e aí você acaba comendo. Então eu tava tendo, né? Sempre deixo para comer mais isso no final de semana, né? Tô conseguindo até me controlar bem em relação à semana, mas você nunca come 100% bem, né? Principalmente falando em jantar, que é uma alimentação importante também de você comer bem, eu não consigo comer comida geralmente aqui. E nem em casa também, quando eu estou em São Paulo, eu como mais comida quando eu estou concentrado, né? Ali, dia de jogo, concentração, eu como bastante. Mas aqui realmente mudou muito a minha alimentação e é muito difícil assim, manter um padrão. E é por isso que eu sinto essa dificuldade realmente de ir no banheiro com mais frequência, que nem eu tenho aí. Mas tá certo, doutora, daqui a pouco, em nome de Jesus, aí nós vamos estar retornando, vamos continuar a nossa vida normal e, se Deus nos permitir e quiser, for da vontade dele, nós voltaremos aí em breve, né, em segurança e continuar a nossa rotina, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus. Amém, amém, que seja assim. Por conta dessa troca, obviamente já iniciamos as orientações gerais, né? Então, esse da pandemia, esse logo de início, foi uma resposta que o atleta foi dando, né, muitas vezes ali para a gente, então vamos direcioná-los, né? Não faça dietas restritivas, desbalanceadas ou extremistas. Falo desbalanceadas porque ali ele pode falar assim, putz, agora não treino mais, vamos fazer low carb, olha, vamos diminuir ali o carbo, né? Vamos fazer cetogênica. Então, você gerar o desbalanceamento da dieta nesse momento, né? Então, não faça isso, mantenha o padrão que você está, do que você já aprendeu. Então, você tem que trabalhar com o atleta ali, fazendo com que ele lembre o que veio acontecendo com ele ao longo do tempo. Mantenha seu padrão de volume alimentar nas refeições, mantenha as proporções dos alimentos, a harmonização das refeições, que isso é particularmente um trabalho que é feito, pelo menos com os nossos atletas, o tempo todo. Perceba a harmonização do seu prato, né? Perceba a relação entre esses alimentos ali, né? Então, tudo isso é um processo educativo técnico e prático, tá? Monitore seu peso de uma forma mais calma, tranquila, né? Não precisa também ficar o tempo inteiro na balança. Fortaleça seu sistema de defesa. Então, esse sistema de defesa, depois ali eu vou mostrar exatamente as etapas, né, que nós fomos seguindo durante essa quarentena. Consuma alimentos adequados após o seu treino, ou seja, não vamos perder, né, a sensação do treino, a sensação do que você sempre, mesmo que seja em menor intensidade, não vamos perder isso, tá? Hidrate-se bem, então mantenha aí o seu processo de hidratação, faça um planejamento de aquisição de alimentos, é muito interessante lá no final também, são as tendências futuras da alimentação, vou falar um pouquinho disso, né? Mas faça um planejamento, quer dizer, o que você deve comer ali durante a semana, vamos fazer esse planejamento, valorize a comida de verdade. Então, isso daí, a gente ensina normalmente essa diferenciação, tá? Desenvolva habilidades culinárias, isso foi um boom, foi uma coisa tremenda, porque as pessoas começaram a querer cozinhar, e a gente fala isso desde quando acho que a nutrição apareceu no mercado de trabalho. Nós falamos, olha, faça você, né, faça ali seu blend para você poder entender o que você está consumindo, desde a hora que você consome até a hora que você sente aquele gelado no corpo que vai fazer a sua hidratação e a sua composição de nutrientes ali, aumentando o seu padrão de nutrientes no corpo.
e fidelize novos produtos. Isso é muito, muito importante. Os novos produtos em mercados, hoje eles são muitos, né? Ainda bem que isso tem acontecido. O pequeno produtor, e também, vou dar um valor grande para o pequeno produtor, que está se preocupando com sustentabilidade, que está se preocupando com o ambiente, que está se preocupando com um poder de nutrientes dentro do produto, que tem se preocupado muito com diminuir as quantidades de componentes tóxicos dentro do próprio alimento, ou de toxicidade, vamos dizer assim, né, dentro do próprio alimento, que isso, ao longo do tempo, a gente comendo, vai saturando e, obviamente, vai saindo ali uma alergia, vai saindo ali um problema no intestino, né? Vai saindo ali uma mancha na pele, né? Ou mesmo ali uma unha um pouco mais fraca. Então, ao longo do tempo é isso. Os pequenos produtores, eles estão dando um 360 nisso, né? Então, você vai ter ali, por exemplo, hoje eu dou bastante ali o caldo de cana para as pessoas, né? Que inclusive tem uma mentalidade de açúcar, 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 mas como o próprio Altamiro falou, você tem ali um momento de você trabalhar a carga de carboidratos, a carga do índice, o índice glicêmico da dieta em momentos específicos do seu dia. Então, tranquilamente trabalhar ali com caldo de cana, inclusive o cafezinho ali vai a rapadura, né, em vez de ser o açúcar refinado, e por aí vai. Então, você tem ali hoje, por exemplo, um macarrão feito de farinha de feijão, com baixíssimo índice glicêmico. Você tem uma pipoca, quem não conhece a Mais Pura hoje, uma pipoca bem gostosa, bacana, crocante, né? O atleta, ele tem até na hora que ele sente aquela crocância, é muito diferente. Você tem um respeito ao peixe, como, por exemplo, o peixe do Alasca, né? O peixe do Alasca, que o pessoal respeita a pesca, respeita o processo ali deles, né? Até dá fogos aqui de artifício para tudo isso daí. Tá cheio de fogos de artifício aqui. As nossas frutas, né, como o camu-camu, por exemplo, as empadas, essa empada fit, por exemplo, né, o pessoal chamou de, gente, isso aqui é tudo não sei se vocês estão escutando, mas eu tô tudo para os alimentos aqui. Bom, a empada fit, ela é feita de massa de grão de bico, tá? Então, uma massa de grão de bico ali que você consegue assar direitinho ali dentro, né? O frango, enfim. Leite A2, né? Um leite super interessante, leite de vaca, um leite bastante interessante com uma digestibilidade diferenciada. Eu, por exemplo, dou essa proteína pós-treinamento, fazendo um blend ali com frutas vermelhas, farinha de teff, por exemplo, né? As granolas, valeu, essa foi boa, hein? As granolas da Annie Lelis, ela se preocupa muito em granolas com total zero de, mas com uma harmonização de alimentos ali, né? É muito importante, quer dizer, você tem uma absorção maior desses nutrientes, né? Então, além desse ponto, também as orientações gerais, elas foram para comida de verdade, né? A comida da avó. Então, eu pus uma comida que, assim, talvez algumas pessoas não tenham muito tempo, que tenha muito tempo, ainda que não coma, né, na verdade. Você vai ver ali um fígado com um purezinho, arroz, feijão e uma couve, maravilhoso. Na hora que você consome esse alimento, né, quer dizer, você tem várias lembranças e, além disso, você vai lá tomar seu suco de laranja. E aí, completando esse cardápio, você tem pelo menos ali uns 40 nutrientes disponíveis e ainda alimentos e nutrientes que se ajudam na absorção, tá certo? Então, isso acontece, por exemplo, com essa costelinha barbecue e junto com essa mandioca assada, né? Ou mesmo um lanche natural, né? Ou mesmo esse macarrão com tomate e aí o filé de salmão com um molho siciliano por cima.
né? Então, essa comida de verdade é uma comida que a gente vai orientando o atleta. Além disso, passando a pandemia, né, nós fizemos outras orientações, e essas orientações elas foram disponibilizadas tempo a tempo, né? Que nem eu falei aqui, ó, o alimento e o suplemento decisivo ali para uma boa imunidade, para melhorar sua defesa, para melhorar a defesa da família, né? Como também a educação das secretárias, né? Para ela conseguir fazer um padrão alimentar, uma gestão alimentar ali durante a semana. Então, o ensinamento, como eu falo, efetivo, né? E rápido. Nós tivemos que fazer isso rapidamente, né? Nós fazíamos de uma forma mais pontual, mas agora um pouco mais reforçada. Lanches on the go para os atletas, ou mesmo um exemplo de distribuição de proteínas, ou carboidratos, ou ao longo do seu dia, para que o atleta pudesse, então, entender o consumo um pouco mais próximo do que seria aquele momento para ele, naquele perfil de treinamento, e principalmente envolvido naquela ambiência, né? Então, essa ambiência, ela significa ali o treinamento também do atleta, e nós recebemos, ó, estou treinando desta forma, vamos passar o vídeo, por favor. Completando só, o atleta treinando, olha, Mito, estou treinando desta forma, né? Quer dizer, esse está sendo o meu treino hoje, né? Depois eu vou fazer ali mais um treino neural. Então, vai passando ali o treinamento, a gente viu que diminuiu muito. Próximos ao corpo, em uma posição atlética de expectativa. Explore ao máximo sua elasticidade. Desça ao máximo que conseguir, mantendo o controle do exercício. Ela usa uma tecnologia aí para ajudá-la, auxiliar. Essa atleta treina na França, né? Então ainda está para receber seu treino, enquanto isso... Para executar o salto seguinte. Prepare-se para agachamento bilateral com salto. 5 repetições. Continue indo a cada repetição. Ai, que maravilha, ela está super feliz. Aí, muito bom. E nesse sentido, né, conforme ela vai fazendo esses treinos, ou eles, né, então é direcionado uma nutrição ali específica. Olha, então já que você está fazendo isso, primeiro, não treine sem o seu café da manhã, porque você vai visualizar ali no cérebro que uma pessoa sem o café da manhã, você vai ver o cérebro todo azul ali, ele não está ativo de uma forma como deveria. Agora, quando você consome a alimentação, consome o alimento, faz a sua alimentação, você tem uma ativação cerebral que vai dar, inclusive, um outro impulsionamento neuromuscular. Então, faça isso, eles recebem essa informação. Algumas sinalizações ali, né, desde suco, então uma tapioca de banana com canela, mesmo um cafezinho com bolo, né, ou mesmo um iogurte, uma banana, uma granola ali, que você possa colocar uma banana ali dentro, colocar ali ou um iogurte ou uma coalhada, enfim, né, e aí vai fazer o seu treinamento. Imediatamente após, se você vai almoçar rápido, então não coma alimentos, porque ela está querendo ali inflamar, e a gente tem pouco tempo até a alimentação. Não fique tomando qualquer tipo de suplemento nessa hora, para qualquer tipo de recover, né? Vai ali, na hora que vem um treinamento neural, significa que ela não precisa fazer isso. Ela retire, então, os destilados e cervejas, se hidrate muito bem, tome sua água de coco, tome o seu suco de fruta natural, e alguns atletas que gostam do seu vinho, também pode tomar seu vinho ali numa taça controlada e espere seu almoço com grande prazer junto à família. Pronto, então vai ali para a sua informação, né? E a outra informação seria essa, por exemplo, quando tiver um treino mais intenso, como aconteceu. Então, durante essa pandemia, a gente tentou trabalhar esse direcionamento. Olha, vamos fazer agora sim um recovery pós-treino. Então, você vai comer um iogurte com granola, você vai comer a salada de
fruta com mel, fazer um suco de açaí, joga ali um camu-camu, ou você vai fazer o seu suco de laranja com cenoura, com beterraba, não faz ele sozinho, vamos incluir mais nutrientes ali para você poder ter uma boa palatabilidade, percepção, experimentação, experiência, né? E isso vai somando na sua vida, ok? Outra coisa importante é o monitoramento quando neste momento o atleta precisa. Então, às vezes, como a gente às vezes pesa um prato ali para um atleta, etc., ele vai fazer isso na casa dele, ele vai fazer uma cópia. E isso foi muito bacana. Então, olha, faz a cópia ali, veja o quanto você está consumindo, faça a mesma coisa que você estava fazendo quando nós estávamos treinando, obviamente com um valor energético um pouco mais organizado, mas a qualidade seria a mesma, né? Olha aí outras formas de trabalhar, né, na quarentena, outras formas de trabalhar na quarentena, é um café da manhã, né, o ovo ali, uma cenoura e um abacate, esse foi o café da manhã, tá? Outras informações durante a quarentena, exatamente tentando colocar no eixo e aumentando o aprendizado, foi isso, né, a troca de informações. Aqui, olha, essa concha aqui equivale a 3 colheres de sopa de feijão, equivale, manda ver, pode pôr essa concha aí, né, então protagonismo e envolvimento dele, né, gente, quanto de bacalhau eu posso comer? Olha que interessante. São as dúvidas que o atleta tem, né? Posso, tipo, montar uma quantidade equivalente de um bife que eu tenho, né? Tudo isso porque a soma dos fatores, por que a gente fala assim, vamos controlar isso? Não, porque a soma dos fatores, ela pode no final do dia te dar 600 calorias a mais ou a menos, né? Então, são situações importantes aí. Próximo, por favor. Aqui só uma orientação para a gente dar essa continuidade, medindo a própria mão. Então, é muito comum, muito simples isso. Tá? A gente só precisa ter o controle dessa gestão de quantidades, é qualitativo aí, para que a gente tenha aí um bom perfil de carboidratos, um bom perfil de proteínas e um bom perfil de lipídios entre os macronutrientes. Obviamente, os micronutrientes, eles estarão também controlados. Isso daí foi feito durante a pandemia, então, autonomia no porcionamento, tá bom? Autonomia no porcionamento, uma continuidade, até a banana, porque nós temos aí, por exemplo, nas frutas, diferentes tamanhos de frutas, tá certo? Foi proposto para esse atleta, o tamanho, a banana ali do tamanho da mão dele, e ele fala assim, beleza, então agora eu estou seguro, tá? A outra situação, obviamente, agora, com muito mais força, evitar estes alimentos. São os alimentos que ali no começo nós vimos que está em alta, né? No início da pandemia estava em alta, mas e também nós escutamos isso de um atleta, né? Então, assim, é inevitável que você tenha um consumo maior desses alimentos, acredito que por 2 motivos. O primeiro motivo é porque você precisa tomar consciência do que é bom para você, de forma que eu consiga viver uma vida tranquila, alegre e consiga ter a minha resposta de performance, tá? E a outra situação é que eu me encontrando frente a uma situação como essa, eu preciso de açúcar e gordura, que isso lá no meu sistema límbico vai fazer com que eu tenha meu prazer. Então, eu tenho que tentar controlar essas 2 situações. Daí entram outros profissionais, uma forma de você relaxar, você manter a calma, né? E por aí vai. Outras informações, elas foram dadas ao longo da pandemia aos atletas, e isso acho que é bastante importante, é você cutucar, né, o atleta com informações que você tem ali no próprio local de trabalho, né? Passa para mim, por favor. No local de trabalho. Então, por exemplo, no local de trabalho, você tem ali uma suplementação. Tudo bem, todo mundo tem, vários clubes têm, vários profissionais têm, cada um tem sua shakeira, não tem problema, isso aí acontece mesmo, né? A gente já tem aí toda a organização científica para isso. Bom, por que
usamos de coloração vermelha no seu suplemento, né? Então, o que é importante chamar a atenção? Olha, lembra lá o que você fazia? Sabe por que você fazia isso? Né? E aí é onde a gente vai cutucando, olha, você fazia isso porque, obviamente, o uso de um alimento de coloração vermelha, e nesse caso, nesse artigo científico, foi avaliado a cereja, né? Você vai ter uma menor inflamação. E um menor estresse muscular, menor assim, controle da inflamação, e um menor estresse muscular ao longo de uma semana extremamente intensa, que os preparadores físicos queiram que isso aconteça. Então, ele lembrando isso aqui é muito difícil você ficar mostrando para o atleta, a pandemia nos trouxe essa possibilidade, tá? Então, o seu grau de controle vai ser menor. Outra forma também de você cutucar e fazer, lembra, olha o que você faz, olha, desde a década de 70, fala-se da importância do nutriente carboidrato para um ótimo desempenho. Os últimos estudos, eles vêm mostrando para nós a importância do carbo para dos níveis de testosterona. Então, os últimos artigos, alguns artigos estudam sobre isso, né? E aí, o atleta que tem uma vida com baixo carbo, né, principalmente em alguns esportes que são importantes, né, a recuperação do glicogênio e tudo mais, então precisa ter carbo na dieta, ele vai entender que se ele viver no baixo carbo, ele pode baixar 38,5% da sua testosterona. E a gente sabe que os benefícios da testosterona são muitos, né? Bom, estímulo à perda de gordura, mantém a massa muscular, aumenta a força, aumenta a densidade óssea, antecipa a recuperação, melhora a libido, você fica com uma concentração, uma atenção maior. Então, são os momentos da gente falar para ele, olha, tá vendo por quê? Tá? E é isso, pessoal. Aí nós passamos pela pandemia. Agora nós vamos ver qual é o legado, né? O legado da pandemia, o que nos espera esse legado, né? Principalmente no quesito da alimentação. Então, eu vou tentar colocar aí pelo menos 4, 5 pilares importantes de agora frente, tá? Bom, primeiro, né? Primeiro pilar, o corpo tem que estar em equilíbrio mesmo, né? Então, a prática da alimentação, principalmente alimentação saudável, sustentável, manter o corpo em equilíbrio, se atentar ao processo de... Tem uma história aqui bastante interessante, que é a seguinte, né? Você estava passando ali num buffet de comida por quilo, que hoje é que tenha muita mudança. Então, mas você estava lá passando, aí de repente tinha espinafre, e você passa pelo espinafre, você fala, não vou pegar esse espinafre, mas aquele espinafre, ele é fundamental para o seu sistema imune. Então, é muito bacana a gente começar a ter essa percepção, eu vou passar e perceber o que tem ali, o buffet, a comida que eu vou pedir não vai me pegar de surpresa, eu vou saber o que eu vou comer, porque eu tenho uma noção dessa importância da alimentação para a saúde, então tem que manter este compromisso. Então, esse é um primeiro pilar importante. Em cima dessa alimentação sustentável, né, quer dizer, eu tenho que fazer um planejamento de compras, essa é uma saída fundamental daqui para frente, né? Primeiro, como é que eu vou fazer a minha lista de compras? Para que eu possa ter isso em casa. Avalie o seu estoque, veja o que você tem, veja se está na data, se vai vencer, não, se vai vencer, faça isso. Tá? Avalie os alimentos que estão na geladeira. Ah, eu tenho uma cenoura, porque ela está aí, vou comprar outra, tá? Mas aí eu posso pegar essa cenoura e posso transformar numa sopa. Então, eu utilizo a transformação dos alimentos dentro da geladeira e vou comprar novos, tá? Planejações de acordo com a categorização dos alimentos, verificando a durabilidade dele. Ou seja, vence rápido, são alimentos in natura, qual é o prazo de validade? A safra, ela traz para nós um valor bem mais barato e um alimento com muito mais nutriente e muito mais robusto.
Então, esses 3 pontos dentro da lista de compras são importantes para a gente levar em consideração. Escolher os alimentos com alto valor nutricional, já falamos ali, quer dizer, com melhor custo-benefício. Eu prefiro comprar um alimento, talvez, com mais... com uma identidade, um alimento que tem um conceito, né? Eu como até menos, mas eu prefiro com conceito porque eu vou me nutrir melhor, né? Aí sim você planeja as suas compras. As compras, uma tendência a voltar às compras do mês. Por isso que eu falo que esse outro pilar, ele é importante para a gente. A outra importância que se dá hoje ao alimento e a data de validade dele dentro da geladeira seria a higienização. Então, toda vez que você receber um alimento ali, seja da feira, seja recebendo por aplicativo, e você recebeu o alimento na sua casa, faz a higienização normal dele, vai ali para o seu local de higienização, você vai retirar as partes deterioradas, você vai lavar com água corrente, verduras e legumes e frutas, pode colocar uma água clorada ali, principalmente nas verduras, nos 3, verduras, legumes e frutas, você pode fazer alguns cortes, né, nas saladas ali, colocar em Tupperwares, né, e levar sobre refrigeração, ou seja, o que você está fazendo? Você está dando uma limpada no alimento, organizada no alimento, para que ele dure um tempo grande, tá? A outra parte, outro pilar, para durabilidade alimentar dentro da sua geladeira, vamos supor, você não vai poder sair, então você tem isso em casa. Então você vai fazer um congelamento, pode congelar carnes, tá? Ela fica congelada por 15 dias aproximadamente, frutas fica congelada por 5 dias, dentro daquele padrão de higienização, 7 dias verduras e legumes, e às vezes até 2 meses e meio, as comidas, né, como arroz, feijão, a macarrão, né, pode ficar até 2 meses. Então, tendo essa organização, por exemplo, quem já tinha essa organização no início da quarentena, já ficou bem, porque a gente tinha até medo de sair. Então, essa é uma situação bastante interessante para levar em consideração. E aí você vai ver uma geladeira arrumadinha, né, diferente, tá? Aí tá aí a geladeira, peguei geladeiras para a gente mostrar. Eu achei essa ótima. Essa que está aqui toda organizada aqui, né, perto de mim, aqui no seu lado esquerdo, tá organizadinha, tá sensacional. É uma geladeira que a pessoa pode ficar em casa com as pernas pro ar assistindo Netflix. E vai comer verdura e legume ali. Tá sensacional. Ela tem um tempo para ficar em casa. Uma geladeira arrumada. Lembrando que também, nessas tendências, vale a pena lembrar o seguinte, né? Que os gourmets também estão em alta, como os pequenos produtores com ótimo de nutrientes no seu produto. Então, você teve ali, né, nos dados ali, principalmente da Google, né, muita gente recebeu isso, vale lembrar 200% a mais do pessoal querendo fazer um hambúrguer gourmet, seja vegano ou não. Pipoca gourmet, 90% aumentou a procura, 70% de brigadeiro gourmet, excelente. Vou comer um brigadeiro, ótimo, vai gourmet, né? Um brigadeirinho bacana ali. Vou fazer um din-din gourmet, que bacana, então vai lá, 60% aumentou, sensacional. Vamos fazer em casa, tá bom? E aí, para finalizar, o que a gente vai ter de tendências futuras seria isso mesmo, tá, pessoal? A preocupação com o estado da nutrição do corpo, a refeição em casa, como a gente falou, né, os alimentos no mercado mais nutritivos, preocupações com as técnicas de higienização de restaurantes, as empresas credenciadas para distribuição de alimentos prontos, que são nutritivos e com porções adequadas. Você tem uma série de empresas, inclusive de nutricionistas, que estão fazendo a comida pronta, já porcionada, maior uso de aplicativos, o Altamiro já foi excepcional trabalhando isso, né? Isso vai acontecer também na nutrição. A troca de alimentos entre os vizinhos, isso é sensacional. Eu troco aqui um pão italiano com a vizinha faz um pão com castanhas. Essa troca foi sensacional. Eu já faço isso desde a quarentena. Consumo com propósito e de maneira mais analítica, com mais qualidade. A geração de hoje, que se chama o pessoal fala geração X, geração Z, enfim, a geração de hoje é uma geração que não gasta tempo.
Se é bom para ela, ela vai comer. Se não é bom, ela vai deixar. Ela não compra. Ela compra o que é importante para ela. Eu acho que a gente tem que aprender muito com tudo isso, tá? E os outros valores sustentáveis é o planejamento da alimentação, do que você vai comer, a gente já falou, um consumo consciente do alimento, da alimentação e da nutrição, né? A valorização do meio ambiente, o que nós vamos fazer com tudo isso agora, que é descartável, que é o quê? Onde vamos descartar? Então, o processo alimentar, a indústria alimentícia gera muito isso, então precisamos ter um cuidado excepcional, e a valorização física do bem-estar físico e mental. Então, essas são as tendências e os valores que a gente espera que se intensifique nessa luta, né? E nesse momento que nós estamos passando. E uma grande pessoa, né? Termino com uma pessoa, essa pessoa está numa foto, é o Viktor Frankl, é um psicólogo, ele é judeu, foi para o campo de concentração, está aí ele na seta, ele passou muito tempo nesse campo de concentração, e foi muito interessante, quando ele saiu, o que ele falou para a gente, o que ele deixou de legado ali para a gente. Ele conseguiu sair, ele envelheceu, e ele falou o seguinte, né? Quando não podemos mudar uma situação, somos obrigados a mudar a nós mesmos. Então, nós vamos fazer. Se precisar fazer, nós vamos fazer. Agradeço muito, que fique a reflexão, e eu chamo agora o Dr. Tiago.